desanimar, não se viu um dia ou não mudar. E nesse possível mas uma país Aqui cedo vai der, na desanimar, um dia ou não vale. Chove bonanta, suma jovisco, você do baré. Você do Para desanimar, não se viu um dia não mudar. E nesse possível mas uma país Aqui cedo vai der, na desanimar, um dia ou não vale. Garantis bonanta, suma garantisco, você do baré. Você do Para desanimar, não se viu um dia não mudar. E nesse possível mas uma país Aqui cedo vai der, na desanimar, um dia ou não vale. O Santis bonanta, suma o Santisco, você do baré. Você do Para desanimar, não se viu um dia não mudar. E nesse possível mas uma país Aqui cedo vai der, na desanimar, um dia ou não vale. Cabrandes, cubaio, bufilhos fica sem rosto de. Não pedi Deus sou, não se te acaba sem querer. E nesse possível mas uma país Aqui cedo vai der, na desanimar, um dia ou não vale. Cabral ali bubaio, mas não fica sem rosto de. Sem rosto de. Não pedi Deus sou, não se te acaba sem querer. E nesse possível mas uma país Aqui cedo vai der, na mas desanimar, não vai um dia ou não vale. um dia não vale de. Na Não desanimar, vale, um dia ou não vale. mas tem que valer Na não desanimar, um dia ou não vale. mas tem que mudar. Na desanimar, um dia ou não vale. Mas tem que valer Na desanimar, um dia ou não vale. Se boca público terá, botou na cabra se terá. Se boca público terá, botou na cabra se terá. Se boca público terá, botou na cabra se terá. Se boca público terá, botou na cabra se terá. Para dizer do Borgonha ou Santis, botou na cabra se terá. Para dizer do Borgonha ou Santis, botou na cabra se terá. Homem fica na caminho, mulheres ficam na caminho. Homem fica na caminho, mulheres ficam na caminho. Guiné com obi se não me vá, me estima de Guiné. Guiné obi bu não me vá, me estima de Guiné. Na história grande demais, não tem que contar nas histórias. Não junta, não conta nas histórias. Na história grande demais. Acabou de desanimar, não tem nem caminho para andar. Acabou de desanimar, não tem nem caminho para andar. Não tem nem guilherme para comprar. Acabou de desanimar, não tem nem caminho para andar. Não tem nem banana para comprar. Acabou de desanimar, não tem nem caminho para andar. Não tem nem neném para comprar. Acabou de desanimar, não tem nem caminho para andar. Caminho e não para andar. Desanimar, não tem nem caminho para andar. É caminho e não para andar. Desanimar, não tem nem caminho para andar. É caminho e não para andar. Desanimar, não tem nem caminho para andar. Vou falar. Se boca público terá, botou na cabra se terá. Mas quem que eu falo agora? Se boca público terá, botou na cabra se terá. Mas não vive o que faz? Se boca público terá, Não faço um favor. botou na cabra Não vi se só. terá. Se boca Ai, eu canto entendendo nada. botou na cabra Mas não vi para ali, se boca público ah, mas eu canto terá, entendendo nada. botou na cabra se terá. Pagai bise do Borgonha Santis. Ma pagai bise do Borgonha Santis. Ma pagai bise do Borgonha Santis. Cada desanimado tem caminho para andar. Boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Vou desculpar, irmãos guinenses. Entre hora pampapia. Cadê entra pampapia, irmãos? Mantém que tá papia. Aí então falou com papia. Mas cidadão de um país. Ora, muito boa tarde, minha irmã. Vou para a música. Como vou é para a vosso? música. Se faz Boa bem-vinda com gosto. Vou para a música. Sorriso branco, Entra alegria pampapia. no rosto. É hora. Ampus, a mim, Irmãos. na cheirinha fiondade. De maneira que a gente fala sempre. Para aqui música. Se
o pedido fio. Faz favor. Se tu mamão dia seguinte passa mas o pedido fio, botar o fio, portanto, gere o fio, dare a mim na gere, minha fio. Vou para a música lá, vou desligar da Bluetooth. Bom, recado que não tem para contar. A mim, que ela mata fazer. Recado não tem para contar. Bom, instale para informar vocês e ainda tem mais. Vou desligar a rádio, faz favor. Vou desculpar, irmãos. Não sinta para ali, paz. Rádio está lá arriba lá, tá bem? Irmão guinense, não sinta ali, mas sinta com dor grande. Como andem entra pampa penha, irmãos. Não pode você música, para ouvir, para puxar a orelha, irmãos guinense, para se ter um dia com o pai. Irmão guinense, na pedi boss. Não deixa como não, esse de outro lado, não para, Jess. Não para. Não uni, não mama, para não resgatar no país. Não para falar como é defender o outro lado. Não para falar é defender o outro lado. Você que tem lado. E que tem vencedor de eleição, cansa falar boss. E que tem lado. E que tem vencedor dessa eleição 2019. E que tem vencedor. Vou para, irmãos guinenses, vou para, povo ter direito. Cidadão guinense tem direito. Um cidadão tem direito na todo o país. Povo de Guiné-Bissau, bolanta, vou tirar semente na cara. Bolanta, vou tirar semente na cara. Basta na Guiné-Bissau, chega na Guiné-Bissau, chega. Não morre, a mim que tem dia de morrer, irmãos. Dia que vou morrer, vou subir com uma morrer, mais problema de Guiné. A mim que tem dia de morrer, que ela não conta você, porque a raiva que está tendo tanto raiva de coisas que não passam na Guiné-Bissau e está dando aceleração do coração. Irmãos, não lanta, não defende no direito. Não lanta, não sai na rua, não fala basta. Não lanta, não sai na rua, não fala basta. Basta na Guiné-Bissau. Anta Guiné-Bissau é de quem? Quem que tem na Guiné-Bissau? Irmão guinense não gosta de um outro. Irmão guinense não se me pega um outro. Guinense mal de espírito. Guinense mal de coração para um outro. Para quê? Que não ganha que esse? Que não ganha que faça um outro malvadeza? Que não ganha que esse? Guiné-Bissau fala você que tem raça. Vou para falar raça. Vou para bem com outras coisas. Vou para desmascarar um outro. Vou para secar um outro na sol. Basta na Guiné-Bissau. Basta na Guiné-Bissau. Basta na Guiné-Bissau. Irmãos, tem onde é que não vai. E vergonha para o povo de Guiné-Bissau. E vergonha para um cidadão de Guiné-Bissau. Onde é que vamos se pôr não vai? Tem onde é que não chega. Tem onde é que não vai. Hein? Um cana cortela ainda boss na fala boss ainda um cusa primeiro que na papia na fala boss ainda de doca internacional. Irmãos guinenses, vou para malvadeza, vou para malvadeza. Doca padido, se mame prenha 9 mil, se balica bali padido. E balica bali padido, sai no corpo de minguer. Vou para William, vou companheiro. Vou para suta filhos e gente, vou para rap
di buta sutado kila makisal kila Senegal mama kisal ta ko badu go se pasai marche ko bal ke kuma ne katama mara ki jinti ko bal pesuta bo para suta figlio di jinti na di shabor recado bo para inde kin ko judau si buka pudi pagal kabuk manda sutal bo para suta figlio di jinti kabos ko tadeli di kume abuso bo para un contaginensi niermons un conta boss ami kusintali un conta boss es tudo frustração com frustra un conta boss com anchora boss un cachorro nya cabeça anchora boss na Guiné-Bissau anchora boss un frustra pa boss boss escrevi bogoza bona pagal manta fala pa Deus abençoa Guiné-Bissau pa Deus abençoa filho de Guiné-Bissau. Senti pena de filho de Guiné-Bissau. Prefiro alguém doença. Tem dia que Deus fala como é de tomar para ir morrer. Manca me se pecador sultado e cabal se cabeça e morrer. Dia catiga. Boca por pagues nem mundo nem no outro mundo. Boca por pagues. Bo para me te filho de gente na cadeia para sutar. Bo para rapta filho de gente para bamara para sutar. Bo para me te filho de gente colme para sutar. Bo para. Bo para irmãos, bo para na Guiné-Bissau, bo para. Alguém hora que está na mandato está fazendo que de bem. Outro bias para ir votar, ainda buca ganha eleição. Bo faz golpe de estado na Guiné-Bissau, ainda gosta golpe de estado, buna da gente resposta, buna da jornalista resposta, buna mandar rapta filhos de gente para baixo tá. Para ver que alguém tá comer bianda e farta e liga, tá falando bo apanhar. Bo levar bo sutar de maneira que misti. Bo para irmãos. Bo para. Doka e pecador. Doka tene mami tene pape. Doka pudi balika bali doka e pecador. Se ele hoje como ele homem deu dar força. Deu dar força e dar altura. De homem para ir trabalhar. Doka nem que ele na Europa e nem trabalhar na obra. Mas doka fala como é que me se que tudo me se papia. Que lá que deu destinado. Outros cuja artista, que lá que deu destino eles. Outro cuja joga bola, que lá que deu destino eles. Outro cuja furta, que lá que deu destino. Bo para, outro cuja conta mentira. Outro cuja malandriça, outro cuja tráfico de droga. Tudo que deu destino assim com a face no mundo. Mas não tem pena de um outro, se doca que tem como de outra. E hoje como na santa gente lá que pode viver, que se família pode char. E que precisa você tá doca. E que precisa você maltratar doca. Doca é cidadão guinense. Minha irmã, vou para, vou na matar no que estressa. Me fala você me para ver de Guiné-Bissau. Muri para ver de Guiné-Bissau. Umaru se socou em balão acaba com o povo de Guiné-Bissau conta você algo por fian. Umaru se socou Guiné e cabim para bem judano. Umaru bim para destruir Guiné-Bissau. Umaru se socou em balão. Umaru se socou em balão. Enquanto não tem homens que chamaram homens. Umaru se socou em Muri. Não tem Tagmi, não tem Nino, não tem Cabral. Não tem manga de gente que morre na Guiné-Bissau. Umaru Sissoko. Umaru Sissoko. Atenção. Umaru. Atenção. 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 Bo para manda. A boco não culpa porque a boco salta poder. A boco está lá. A boco está lá na Palácio. A boco assumir Guiné-Bissau. Umaru Sissoko. Tudo que ser na Guiné-Bissau não chamou. Sumane que não está chamando vai chamar. Umaru Sissoko aboku vai fazer golpe de estado aboku não chama. Umaru Sissoko bo para rapta filho de gente para vai suta. Bo para. Se Umaru Sissoko aboku manda rapta doca. Umaru Sissoko cabu repetir manda rapta filho de alguém pediu no nome de Deus. Pediu no nome de Deus. Pediu te diante de Deus para via de bumami com pape porque na abota na corpo de minjar que você sai Umaru Sissoko. Se vous choranta mame dalgin, bu mame ku choranta. Se vous choranta pape dalgin, bu pape ku choranta. Umaru Sissoko, basta na Guiné-Bissau. 3 miss. Amin cosa vai Bissau. Ninguém cosa vai Bissau, não anjarga. Umaru Sissoko, saindo na Guiné-Bissau para não entrar no terra.
Umar Sissoko, dano no terra, dano no liberdade, Cabral lutando e dano liberdade, não toma independência na Guiné-Bissau. Umar Sissoko, sai dano Guiné-Bissau. Sai entregando no país, buca pudi leva Guiné-Bissau, conte ele se coba mal me olha. Umar Sissoko ka pudi leva Guiné-Bissau. Homem, e ka preciso de ouvir dos bias, de ouvir biasa, mas me ouvir consome. Homem na de ouvir só na cara, sem falar bobo curi de homem, wakuri. Sem falar bobo vai. Umar Sissoko ka pudi leva Guiné-Bissau. E ka kuma nega, e ka pudi. E ka nega, e ka pudi, ka bodar culpa. E ka pudi. E ka tene como? Porque se jornalista vai para pequeno direito e terá a resposta. Jornalista que vai para dizer que o Umar Sissoko vai entrevistar e não vai dar a resposta. E não chama de tribunal de nome. E não chama eles de malandro. Umar Sissoko, basta na Guiné-Bissau. Não tirou o chapéu, a mim tirou lenço, a mim me orientou. Tem diante de Deus. Umar Sissoko, basta. E justa, chega. Esse que não é justa. E justa, a nona Guiné-Bissau inteira pobre, humilde. Não quer ter janta, não quer ter cia, mas não gosta de um outro. Se não tem aqui um mundo de biana, não está mundo outro, ela não estuda. Que lá que não consi dividir raça, não consi raptar filho de gente para baixo. Umar Sissoko, cabuti ensino cursa de maquil, não maquissal, a nós ficar de Senegal, a nós não consi nada de maquissal, não consi nada com maquissal. Não comece nada com Macky Sall. Se Macky Sall, gente que está cobal, que é problema de Macky Sall. A nós no país não costuma criticar quem que está na palácio. Não costuma. Agora que é carrinho que não tem caos e carrinho que não dá do Bajá. E acaba com a bim de Senegal ou de Burkina Faso para vir tirar no ele. Que é não maneira. Jomar para demitir. Sim, senhor, porque coisa não. E pariram na Guiné-Bissau, e Nancy na Guiné-Bissau, e Kirchi na Guiné-Bissau, Jomar foi a como na Guiné-Bissau, gente costuma criticar presidente da república, legal, e cair ilegal, suma bom, ilegal, golpista, para su filho de gente, mas nem que homem sai. Esse na puna pirri cabeça, nem por bem frustrar, por bem dudo, nem que homem sai. Esse homem na puna pirri cabeça. Filho de gente, manda raptar filho de gente. Umar Sissoko Kana falei que se vira caso de doca, porque ele que é presidente lá na Guiné-Bissau. E que eu falei que é presidente, tudo que não passa, vou ter que se vir. Tudo que não passa no país, eu sou responsável. O pensa como ser o presidente brincadeira. Ser o presidente brincadeira. E que brincadeira, ninguém cabe em Patorosa, Umar Sissoko. Se você puder lá na Guiné-Bissau, põe fora. Vai, lá no que você no cana concedral, nunca na Guiné-Bissau, no cana concedral, buca tanta gente que não concedral, buca mostrar no carrinho, buca mostrar desde que você está aqui caula, buca salta poder, nem povo, buca mostrar carrinho, um bocadinho, para falar, nunca esperava não Umar Sissoko, ali faz surpresa, pelo menos hora que vou fazer um golpe de estado, para bombar essa povo, olha, para cá ninguém liga, né? Quem que me se liga para ligar depois de direto para ligar, né? Ora para cá ninguém liga. Umar Sissoko, por favor, se a boca fazer ato, nunca mais acabou de repetir. Se acabou também, faça justiça. Manda lei para fazer justiça de doca. Manda para fazer justiça de doca, se acabou. Manda para fazer justiça. Para ver como a boca salta poder, vou fazer golpe de estado. Que ele está falando golpe de Estado. Esse que vou fazer golpe de Estado. Não can assumiu o presidente da República de Guiné-Bissau. Não can assumiu. Dia que falando, o Supremo Tribunal falando como o presidente da República não assumiu. Tudo guinense tem que assumir. Sim, senhor. Porque lei de Estado não cumpre lei. Mas vamos conciliar. Umar Sissoko. Você está lá na Guiné-Bissau, tudo é coisa não acontece. Tudo é coisas não passa. Umar Sissoko, basta na Guiné-Bissau. Buca nega, buca pudi. Coisas tio na buca cabeça, buca pudi. Se acaba com mandar rapta doca, faça justiça de doca. Me pediu, pelo amor de Deus. Se acaba com mandar rapta doca, buca civil de doca, faça justiça, no nome de Deus. Faça justiça de doca. Faça justiça
justiça de doca. Bu fazendo justiça de que homem que lá é contar como a boca manda sutar aquilo. Que é contando de aquilo. De como a boca manda sutar. Deputado de nação sutado, que lá boca manda sutar. Sim, senhor. Boa ativistas conta massa boca manda sutar. De doca, se acaba com sutar doca. Faça justiça de doca. Pelo amor de Deus, me pediu suma bo filho. No nome de futuro filho, me pediu. Faça justiça de doca, se acaba. Faça. E que? E basta. Gente tem medo de entrar Bissau. Gente tem medo de andar na Bissau. Pabia de que? Pabia Umar que na mandar na Guiné-Bissau. Então Umar se soube como? Umar se soube faz o que quer bem. Pelo menos que o golpe de Estado pode fazer o que quer bem. Para não falar como é homem. E vai posso se cabeça agora no hotel, mas não faz o que quer bem. Mas Umar se soube. Desde que você está aqui palácio, no coração na bate, suma 24 e capara. Só estresse. Como nadando, só estresse. Bom filho de país, que toda esse companheiro não humilhado e sofrer. Bom filho de país, que toda esse irmão é humilhado. Doca é pecador. Tudo maneira que maneira é pecador. Ainda doca tem mulher grave, não cura com sapadina. É pecador. Se famílias precisam dele. Marciano diz que vou soltar. Se famílias precisam dele, ela acaba de cabeça. E acaba de cabeça. Para. Bota em paciência. A bolsinha papi. A bolsinha tudo. Mas bota em paciência na perigosa, no nome de Deus. No nome de tudo bom filho. No nome de tudo bom mulheres que vão gostar dele. No nome de tudo bom irmãos. Vou just andar na Guiné-Bissau rapta filho seguinte. Vou just andar na Guiné-Bissau rapta filho seguinte. Marciano um dia aos nem pai fala na telefone e capuri de papia. Médico tu de papia, e capuri papia. Cabeça apanha. Ninguém quer saber de casa de doca como aqui na Bincebe. Que não vem matar pirri irmãos. Quando eu tô contra aqueles, não brinca aqueles papia de kuma, o Marcissoco na mandei Guiné, capuri controla Guiné tudo. O Marcissoco é capuri lá. Se o capuri controla Guiné-Bissau, põe fora. Se o capuri controla Guiné-Bissau, vai. Papia, vou falar como a boca tem Guiné-Bissau. Vou falar como a Guiné-Bissau cana ser o refém de ninguém. Então me senti se não custa de maquisala, não se cai em Senegal. Não costuma, não maneira de Guiné-Bissau. Não costuma criticar, ora que no presidente na Yara, no primeiro-ministro na Yara, que ele não maneira. E acaba com a ventirano ele. O Marcissoco, para, tem paciência, me pediu, pelo amor de Deus, para. Porque não mata povo de Guiné-Bissau demais. Gente namoro suma 24 na Guiné-Bissau. É que tá toque ele se namoro só. Outro namoro como e panha coronavírus. Não, o médico fala, o Marcissoco basta na Guiné-Bissau. Quem não é que não vai? Povo de Guiné-Bissau, você sai na rua. Revolução tá tem. Sabia de quê? Todo cidadão guinense tem direito de revolução. Todo cidadão tem direito, ora com que contente com coisa, faça revolução. Mas cangalha tudo que é que vai por aí, vou ter direito de dana tudo que é que vou me ensinar na Guiné-Bissau. E vou direito que é que vou cana sentir bem, vou sair na rua, vou falar no caminho, basta. Mas que é que não passa na Guiné-Bissau? Homens tudo morrem. Mulheres que sobram lá. Ninguém quer sair na rua para papel. O papel marrom vai subir. Não tem como. Não riba no tempo antigo. Que é que o branco faz no gosto que lá com o riba. A mim pensa que não sai na mão de branco suto e catenha porque não toma independência. Gosto de a cara quem pai faz que aqui misse. Não sai na mão de branco, não riba na mão do Marcissoco para fim de cadeira. O Marcissoco basta na Guiné-Bissau. Chega. Justo anda. 3 miss. Porque faz 4 miss. Isso tá de 2 salinhos. E morre canto pecador. O Marcissoco, atenção. Membros muritiu na Guiné-Bissau. O que se me controla nada. Atenção. E que? Não deixa para ali de um Marcissoco ainda. Não vai para homem de embaixada. Senhor de embaixada, lá que tem barriga com prenhada de 9 miss. Que vai insultar a pá de gente com de passaporte. Homem, tem caconcio, mas não contam conversa só de como a embaixada de Guiné-Bissau, que está ali na Portugal,
nós está farto dela. Nós está farto de embaixada de Guiné-Bissau, que está ali na Portugal. Para ver como fede, Isuzu, está cheira. Isuzu, que está limpado, limpo. E está cheira. Ora que chega, cheiro de micha toma conta de embaixada, tudo, e está na cheira missa. A mim baila duas bianta para nariz. Fora de que cheiro de micha, tudo que está na embaixada, a boa me vão insultar a pá de gente que bem via de canoa. Que lá você vê como a caminha está chamada, me está falando rei. Que é o rei. Que é grande homem na pátria. Que é uma gente que luta. Que é combatente guinense. Porque batalha que faz para entrar na Europa, batalha grande. Sofrimento que leva fome, que sim, Iago. Toque que é Europa. Ninguém pode pagar aquilo. Esse esforço para libertar famílias para aquela jantaxia, porque ora que está na casa, boia uma América ocupada na babin de 3 mango para vir comer, para vir fazer comida para bom comer, não preferir pinha vira para minha mamãe comer, não preferir nem que de bicicleta, sua maneira que falou bem de bicicleta, sim senhor, vou falar bem via de mar, e falou nem que de bicicleta e falhou. Butene mariga com uma bemba. A bobo precisa de mais médico porque tudo quem que grosso e doente. Buna fatira para de gente, buna desmascarar, vou papel na telefone, vou gostar de dar número. A mim vai embaixada de Guiné-Bissau e dá número. Então liga aqui número, que é dinheiro que fica lá, que documento de gente que vai lá falando tudo está na andar direito, tem os documento que sai. Tem então liga aqui número que passa. Na embaixada ali de Portugal de Guiné-Bissau. Número catapassa, matil vivil. Bo para malandriça, bo para não ajudar outro guinense, não para malvadeza, não para contar mentira para outro, não para vernijar a vida de outro. Bo para atenção. Guinense era bom para outro, mas guinense troquia. Mas minha firma sempre na pedir união. Quem que seta pronto, quem que caceta, paciência. Homem de gente tão milhar rapaz como a o bem via marítimo e bem via de mar sim, mas a bom próprio o bem de avião e má você do rei e má você do rei a bom bem de avião porque tem oportunidade ele pede visto na embaixada e coche e bem de mar ainda e tono bem e cá como é alguém que tem bilhete e tem bilhete de identidade de Guiné-Bissau e tem registro de Guiné-Bissau e tem certidão de Guiné-Bissau e tem certidão narrativa e tem registro criminal de Guiné-Bissau e tem bilhete de Guiné-Bissau e só para escanear passaporte bom ganhar 7 meses bom ganhar 7 meses e na embaixada quem que com embaixada uma vai embaixada vou colocar tem documento o tem com uma própria passe tem que carregar tem que pagar caminhoneta para vai Belém. E triste. E não tem mais guinense que não fala calade. Que não cala? A minha embaixada de Guiné-Bissau ranja uma cabeça de Portugal que está na Guiné-Bissau. Ranja uma cabeça lá entrar. Não tô visto ranja uma cabeça andar visto porque não tem direito. Não fala eles não tem direito como é diferido. Não fala bona torosa. Você vê que está falando diferido. Não fala boca se que está falando diferido. Botando diferido quem que tem família na Europa. Minha papa vive na Europa não tem direito de mais visitar minha papa que faz 25 anos na Europa. Bota bem falando diferido na nunde. Ranja uma cabeça que eles serão vistos. Guinense só para ranja uma cabeça. Se você ranja uma cabeça o que está resolvido. Bom ranja uma cabeça. Bom não ter liberdade na Guiné-Bissau. Bom sai na rua. Bom sai na rua, bom fala basta, não camiste arsi só coi embalo. Bom camiste. Bom sai na rua. A nós ali na Europa não cansa sair na rua. Não cansa sair na rua para falar não camiste. Não cansa. Não está já farto. Ele vai ir do grupo de Sissoko como embaixador. Ele vai a boica embaixador. Ele vai o capaz de embaixador. Tudo que não passa na embaixada de Guiné-Bissau que está ali na Portugal, ele vai botar-se direito. Botar-se porque papel está passando na mão. A embaixador não é. Botar-se nada botar-se. A bota outro tapa lulu, ele vai nada botar-se. Para
irmãos. Mabu desarascatiu, não nos escaneou o passaporte, não deu o passaporte. Mas que tipo de pecador está falando com a? Pai ainda vai chamar advogado. Pai pera advogado não é bem fácil que. E contou como é que faz crime. Sim, senhor, que faz crime. E busca vida. É que o gente que vem via de mar está lá na Itália. A os outros caçam mulher. A os outros ganham vida na Itália. Mas via de mar que vem. E vira. A minha vizinha lá na Bissau lá, e morre no caminho. Ele ia contando como a minha vizinha morre. Quem que vem via de mar, mas quem que vem de avião. Porque quem que vem de avião que é com cansa. Agora eu já visto na Sabura, embarcar no avião, bubi orientado, suma quem que pendurado, galinha pendurado, com esse caminho longe, buria só bu entra. Agora que vem via de mar, bu puri pirrivir, ou famílias caras se como conterado. Bu puri morrer na água no acidente. Mas bu desarrasca vida, busca morto vivo, que ela está falando, pinha vida, morto vivo. Rapaz, gente pinha vida, e busca vida, toque chega ali, e vem olhar se irmãos. Ai, triste. E povo de Guiné-Bissau é triste. Boco sai pena, bota castigar pecador demais. Bota castigar pecador demais. Que pecador bem tema, boca por jurar nada, jurar documento. Jurar escanear passaporte, vou dar esse passaporte, vai buscar trabalho, ninguém como é chamado, na obra. Vai por ter residência, vai por organizar-se vida, se tem mulher com filho, pai disse. Não, bona humilhar perante o mundo, porque que acaba criou direito. Minha irmã guinense, tem onde é que vamos se pôr, não vai? Só quem queria de salto alto e pendurou cabelo humano, tem na rabada, o homem que dá com pasta diplomático e larga gravata. Oh, diplomático, este não é dinheiro, que se marca. Basta na Guiné-Bissau, não jura coitado, que a marca que não admira. Não jura coitados, não jura quem que captene. O que é que vamos ensinar na Guiné-Bissau, minha irmãos? Homem de embaixada, se bucadeira rapaz, se dinheiro, bucat devolver dinheiro, bucat escanear passaporte, não vai marcha na embaixada de Guiné-Bissau que está ali na Portugal, não ficar. Um cura grupo de bacalhau ficar, não vai mais, não vai ficar embaixada. Mas é rapaz, bona dar esse passaporte na mão, bona escanear por quem é e faz grande batalha. Toque bem uma de você, irmão lineteira. Você viu como aqui andei tigali. Você viu como aqui castigado. Com sute. Que companheiro está chutado, está maltratado. Bocoja não é irmãos na maltratado, vai na Líbia. Não está sentando, não chora. Que tá mesquinha ba ontem, não falar como é nesse não irmão. A os irmãos próprios na capilhana tigali na Europa, bona desmascreles. E que vale pena, vou falar vai Deus, vou criticar para comer na sultana irmão na Líbia. Aqueles que estão na Líbia, que na sultana, aqueles que capilhete galitão, assim que vão humilhar eles. Atenção, irmão guinense. Você me ajudar companheiro. Não se me abraça outro, não se me mama. Guinense, enquanto vós como a Guiné-Bissau não está se dividir raça, guinense tudo irmão. É maliano que vem para dividir no raça, é maliano que fala com ele presidente. Ele que vem para dividir no raça, não cana dividir raça. A nossa guinense, quem que vem para vir mamar com nós? Ninguém maliano, vem para mamar com nós, não mamar com nós. Ninguém contra os senegalenses, vem para mamar com nós, não mamar com nós. Mas quem que vem para destruir, não camisti. Quem que vem para mamar, não abraçar. A boca bem para destruir no camistiu. Põe fora. Basta na Guiné-Bissau. De bolsa de macho. Ainda vão falar a paz para calar a boca. Para calar a boca de quê? Que na cala? Ainda assim é tipo um tá de sirimuri porque é muito brava. Se a mim que estava naquele, se a mim que estava no lugar de rapaz morrer hora. Porque que homem não dá uma fatada, a mim tá de homem que vai me cumprir uma fatada, nada cana sai. Se a mim não dá mesmo. A minha embaixada deixou um aviso na embaixada de Guiné-Bissau na Portugal, deixou um aviso lá. De como vou parar.
Bota falar alguém com uma junta médica, está tudo direito. Boca tá chegando de torno para responder o telefone de que alguém para que alguém visto. Boca tá dá. Se família tá morrendo aqui. Bo para. Nós temos manga de doentes que bile é que consegui salvar morrer para via de atraso de visto. Ora que ele chega de ali toda dentro tudo cabadana. E tá curado toque no lado e que pode resistir tá morrer. Basta porcaria de embaixada de Guiné-Bissau que está ali na Portugal. Embaixada feia que vos suso. Bocana cuidar da embaixada como deve ser. Borruma manga de papel exigente la bocana despachanada. Vos sentar só dinheiro. Se rapaz vai para que dinheiro queria e vai com boa roupa, bom receber direito. E vai tudo e mostra vos sem dignidade. E cata furta, e cata pista. E vai que sem dignidade vou doçar. Bota ele de parvo. Porque vai tudo digno. E vai humilde. E mostra a vós como ele é um cidadão humilde. E não vai humilde riba de vós. Estava a falar, amigo, pera quê? Vai pera quê? Hein? Que na pera? Que na pera, ba? Rapaz próprio educado. Porque se é tipo um cana sai da boca escaneando. Com uma própria, rapaz que não comentar ontem um comentário, que não falar com uma, escanearam 4 senegalenses na embaixada ali de Portugal. Mas a boba prefere escanear senegalense do que vou escanear meu companheiro guinense. Por que você não vai escanear aqui 4 senegalenses? Bocana escanear meu companheiro mesmo guinense que vos, de mesmo sangue, no mesmo hospital que vou parir, no mesmo socorro que vou andar, no mesmo que canseira de que tem luz, não vim ter um dia. Próprio era que luz não está por banana, oh luz. E triste, minha irmãos. Bo para. E triste. Se faz favor, vai na senha telemóvel, basta. Bota isso aqui o teu telefone. E basta na Guiné-Bissau. Que comiste? Tem onde que não vai? Você de luz e sala. Tem onde que não vai, minha irmãos? Nunca se viu? Mas se canoa cancaia, não chega porque tem ainda bons filhos. E tem ainda bons filhos de Guiné-Bissau. Se canoa cancaia, não chega. Se canoa cancaia, não chega. Para begos, bona suta para pantano. No cana cala. Bona tarra na suta. Bona tarra na venena. Bona tarra na deixar. Bona tarra na injeção para morrer na casa. Mas não papia. Se canoa cancaia, não chega. Não papia. Se você pensa no cala, não papia. Se é suti que você pensa, você convencido. Você não convencido assim. Se você vai na grito, você mostrando coisas legais. Você é na grito, não cala. Mas suti não cala. Não fala você, fica canhota. Basta na Guiné-Bissau. Você de luz. Você toca lá riba, para luz de baixo. Não fala você, fica canhota. Ervas, controla a embaixada. Tem rosto como a filhos. Controla a embaixada ali de Guiné-Bissau que está ali na Portugal. Controlar, nada o Cassibi. Que é possível? Nada ele ervas Cassibi. E Cassibi nem controla trabalhadores. Como aqui na vem outra coisa? Se vou apontar ali coisa de rapaz e não falou um Cassibi, não consegue olhar na Facebook. Que é que nada. Grupos de golpistas, nada é Cassibi. Nada. Posso ir luz, se faz favor. Põe na santanha telefone. Nada é Cassibi. Nada. Tem onde é que não vai. Que é que vou me ensinar em Guiné-Bissau? A Bosco tem em Guiné-Bissau. Me fala, bobo passa Cabral. A bobo passa Cabral. Bobo passa Cabral. Ah, ora o Cadinho fala só e na papina vai assustar. Bona tarde, não suta gente. Bona tarde, não suta gente na Guiné-Bissau. Bona tarde. Suti bona ataca lanta gente que. Não tá bom contura. Bona tarde, não suta. Aisha, você me luz de ribala? Para bem sentar capo de lã. Você me luz. Para manter claridade. Minha irmãos guineenses, vou para malvadeza, vou para. Ainda vou tomar a par de gente, vou capur riba nem filmar para pôr na rede social. Cena que passa, que acontece aqui com. Vou capur riba nem filmar. Mas vou filmar, vou ter patorosa, vou não goza que se passa
administração. Assim que botou uma bacaia com o bom facili. A voz bo mau. A voz bo perigo. Acha? Posso de luz. A voz bo mau. De voz passa. E que? Tem onde que não vai? Tem onde que não vai na Guiné-Bissau? A mim que não tem guineense próprio que não vou dormir não. Nunca entendi. Que não passa com você? Nunca entendi. Mississippi que não passa com o povo de Guiné-Bissau? Tudo que você está na voz touch. E cá assim. Povo tem direito. Vou tirar exemplo na que não passa na América. Vou tirar exemplo. Povo tem direito. Nem polícia que tá mata povo. Como você sai tipo, você está revoltado. Você vai à marcha. Nem polícia, nem tropa, lei que tá manda para matar nenhum alguém, nenhum cidadão. Porque por dita na chão. Porque por. Porque lei manda como cidadão, ora que o cara sente bem, sai marcha. Não tá bom lá riba, ninguém caçala. Pode desculpar, só um bocadinho. Aisha, filho, posso ir Lula riba, é coisa lá, como Lula, não me silanta. Nunca se pode desculpar, não tem que talanta, para bem que se vê onde é que para, né? Não chama eles, ninguém cana por lá riba, nunca se lá o que vai. Vou pegar só um bocadinho para de luz, faz favor. Vou desculpar, lá riba lá nunca se seca no guiné, para ali fundo demais, não ria base, ele se está lá riba lá na preta, nunca se contra cano bem. Vou desculpar, irmãos. Nunca se tem onde é que não vai nem. Não tem como. E cá assim. Não se está contando outro baralho. Não se está criticando outro. Não se está falando não. Não se está falando basta. E que tem pecador que tem que dar tudo liberdade. Ante ele único presidente no mundo. Não. E que todo o país tem presidente. Mas ninguém acaba para a pessoa presidente e manda Espanha para baixo. Tá? Lei está apontando. Nem que vai presidente próprio lei se panhou, como andam para a gente cá com se lei. Porque se lei panhou próprio de barrari, que é lei de mentira. E que é lei de mentira com a gente anda na Guiné-Bissau. Se lei panhou de barrari, o tá sai tra de lei. Vou para irmãos, vou ajudar outro. Quem que pode ajudar seu companheiro para ajudar? Quem que pode ajudar seu companheiro para ajudar? Quem que pode ajudar seu companheiro e pode dar sua contribuição para dar? Mas não para falar como um cara defender para ver não se cara mesmo lado que tem gosto, lado que tem, porque ninguém que ganha, ninguém presidente que tem, lado que tem, não se une, não se mama, por não ter força, que lado, não é esse cara no lado, doca e no lado, cada no lado não é defender doca, não é defender. A mim cata papel que nunca tem provas. Comanda, tinha com o doca apanhado, não fala não. Doca por estar nesse caso não fala doca apanhado. Mas depois me tem certeza que como doca apanhado afinal é resultado. Nem entra para papel como sendo um cidadão guinense de como me pede boss ter diante de Deus. Vou para raptar filhos de gente para baixo tá. Vou para pegar filhos de gente para baixo tá, tem mãe, tem papi, tem irmãos. E tem primos. A os boca se vê gente que bona suta. Cada duro bona de ser família esquerda. Então será que amanhã se família não vai votar na voz? Porque a voz que fala com a voz que não está na mandata, a voz que não manda. Ba Sissoko, ba Kekuto, ba Kim, ba Boche Kande. Que amanhã lá do que vai. Qual povo de Guiné-Bissau que não vai votar atrás? Eu falei, que tempo vai que se está na mandata? Manga kusa sa konti banang, peramba vota no outro alguém. Pô para. Se a bobo fala povo da boa vitória, a mim tem com visão fala não tem com visão na minha cabeça até dia que dita por se a bobo ganha eleição. Boca ganha eleição, porque se vou ganhar eleição de verdade,
Bom abraça todo o povo. Ninguém na papia. Boca contente. Bom mandar chomal. Bom se entender. Bom falar, olha. Para é papia que está na papia barbaridade não que gosta. Mas que precisa suta. Sute nunca. Pecador avança com sute. Como a bobinha que tem como a própria. A bobinha chega de gosto poder. A bobinha que poder de sute. A lei de como. Quem que tá apoiando para bater suta no hermoso? Não cana mistura tela. Não cana mistura tela. Tudo maneira que não gosta de bo, não cana gosta de bo, to cuba suta no hermoso. Não cana gosta de botela. A mim cana apoiar ninguém para baixo suta irmão. Porque tudo que ranha filho de Guiné-Bissau, e suma irmão que nhama minha pai. A nós tudo irmão. Nunca me estou de nem cidadão guinense na passamar. E na diáspora, e lá na Guiné, me estou dando tudo direito. Me estou dando tudo direito. Nunca me estou pecador como filho de Guiné-Bissau e coitanda. Nunca me estou. Nunca me estou. Não tem que se vir de um outro. Não tem que se vir, tem pena de um outro. Não tem que se vir, disse união. Não tem que se vir a Barça, quem que não disse união. Quem que não vem que dividindo, não falar de dinheiro. A nós não cana dividir. Sabona bem que dividir. Vai pro caminho. A nós não cana dividir. Guinense, cachorro. Guinense, se não falar como não dividir, quem para nós? Não, cachorro. Pô, para. Lá na repetir mais, embaixada de Guiné-Bissau, na de Xarecado, que está ali na Portugal. Bodar rapaz de gente passaporte, se boca dar passaporte, não organiza marcha. Não vai lá na Belela, na Bombachada. Bocana trabalha aqui de Ancura 2 semanas bocana massapela. Porque não vai fazer revolução. A nós não está ali na Guiné-Bissau, não está ali na Europa. A não está na terra de lei. Se bom isso não vai polícia de Europa. Não vai. Lei tem. Bodar rapaz se passaporte. Nunca me estimas. Papel de rapaz, boda-se passaporte para não correr balão do Nícia mais coisa de rapaz. Rapaz faz grande esforço. Rapaz faz grande luta para conquistar, para se família, para ajudar se família. Que ele conquista, garante que faz para entrar na Europa. Você tem coragem de falar que pecador bem via de mar? Sim, senhor. E falou bem de bicicleta e falhou. E bem de bicicleta, sim, senhor. Nem que bem de sarete de burro. Nem que bem de sarete de burro, chigaja. E hoje eu vou processar irmão guinense, e hoje eu. E acabei de embaixar, e acabei de Portugal. E acabei de na CEF. E acabei de na loja cidadão, para sentar lá para falar isso como bem para vir jurar no documento. E acabei CEF. E vai nessa embaixada e com esse caminho que ela má giro. Se babai gosta para escrever que ele má giro. Se babai de má para a escola. Oportunidade que vamos eles. Mas que a escola e que a inteligência. Às vezes alguém está sentando e está dando um lugar que carece competência. Alguém está servindo um pasta que carece competência. Suma o Marcisocona mandar na Guiné-Bissau e que se nada. Que o Marcisocona faz na Guiné-Bissau? Que ele bem que faz para o povo. Só mandar suta gente só quando não vem na Guiné-Bissau. Só suta. Mas nada. Doca também na contou irmão. Na pediu Deus para bom. Na terraça, na pediu Deus. Para Deus deu melhores. Doca. Mas Doca na pediu. Tenta calma ainda, irmão. Calma. Sai na papia, bom. Calma, irmão. Calma. Tem paciência, calma. Tenta calma. Cura na bu bebê. Cura na bu mulher. Cura na bu filho. Cura na bu mame. Cura na bu irmãos. Cura na bu primas. Cura na bu primos. Cura na bu família, irmão. Aboyomi, com força, cultura, vai trabalhar. Sai na nascimento. Vai trabalhar. Se você recuperar, para Deus partiu, rápidas melhores. Se recuperar, vai trabalhar. Se você trabalha na Guiné, vem na Europa trabalhar. Meu irmão, você para, sai nesse. Buluta chu pa
falanya. Bulu tacio. Toku ta sinta na caro. Buna fala kuma un dia Paula no ja cadáver de domingo na se porta. Tudo doca bu papia. Nientram falou doca. Para papel que lá, irmão. Falou esse conversa responsabilidade grande. Para falar como um dia, coisa Paula não ia cadáver de domingo na porta. Então se domingo não houve que conversa, ele sinta na guiné. E kana sinta como anda coitado de racua. E caburo, ni cadudo, ni caparvo. E racua vim patera de lei. Li ninguém cata matar de qualquer maneira. Ninguém cata sutal de qualquer maneira. Gente tá discutindo, toco não tá põe outro mão na boca, mas ninguém cata bater na sua companheira, porque lei tem. Ninguém polícia, que bate na aldimbo na vai cadeia. Lei tem. Vou para sua companheira e vou irmãos. Sabo seguinense, corpo e alma, me pedi você diante de Deus, vou para sua. Posso entrar no papia? Quem te tá papia? Irmãos tá papia. Mas é rapta suta. E que faz sentido? Pô para. A mina pedi boss. Não continua papia. Papia cana cala. Es boca na papia. Se a mim morre, ina bi masumami. Se aquela morre, ina bi masumami. Se doca muri, ina bin suma doca mas. Tudo que cocha doca, ina bin companheiro de doca. Traz. Marciano ndi, se Deus ajudar também, e capinine doença ali, país pega trabalho e cala se boca, para capa pega nada mais, porque Guiné-Bissau é terra de lei, terra de lei. Marciano ndi, meu irmão, se Deus faz tu vida que saúde, se bicha gosta que eu na papel, ninguém está na rádio e na entrevista, se bicha com na papel, segurança que tem para vós, meus irmãos, segurança que tem para vós, papel é tá suta demais, se ela é panhou é sutou, tá troca, é tá sutou demais e triste, muito triste para povo de Guiné-Bissau, muito triste. Mas povo de Guiné-Bissau não juntamos, meus irmãos. Não juntamos para não resgatar Guiné-Bissau nessa situação. Não juntamos. A mim não entrava papel nada. Naquela papel a mim tem que na cudão. Mas ora acabou próprio. Que? A boa cidadão guinense. Uma mistória boa irmão guinense na maltratar. Uma mistória boa irmão guinense na fazer humano. Não. Será que se a boa guinense de verdade? Se a boa guinense tudo bem. Una manda maltrata, o que importa? Mas a mim se guinense, que guinense vai maltratar seu companheiro. É muito difícil. Mas eu nunca entendi Guiné-Bissau vira e rabida. Bissau rabida para nós. Não percebi. Tem um dia que não vai nele. Não percebi. Põe a senha telefone, por favor. Nunca por subir ali lunho, para subir tela. Põe a senha telemóvel. Nunca se tem um dia que não vai nele, irmãos. Nunca se vê. E triste para o povo de Guiné-Bissau, e triste. Nós lanta não fala basta. Nós lanta não faz uma revolução. Nem que 3 morre, 4 morre. Mas para Guiné-Bissau sai nessa situação. Não prefere. Ninguém me primeiro quer editar, mas para você sair nessa situação. Para nós sair nessa situação. Para nós sair na de desmascaração. Entende? Um pecador ou 5 pessoas. Está tomando conta de um país. 5 pessoas. Mais de que milhares de pecadores tudo na cure. Para ver de 5 grupos. 5 pecadores que vão formar um grupo. Ai, Guiné-Bissau é triste para vós. Que homens tudo morrem na Guiné-Bissau. E triste. Que nós na Guiné-Bissau estão suma homens tudo morrem. Para ver Guiné-Bissau com se vai dar onde? Que Guiné-Bissau dá os e vira. Mas que põe vira? Gente vira atrás de olhar para dinheiro, conta vocês.
Gente na jubi sopa dinheiro. Dinheiro, sim, dinheiro com a felicidade. Ninguém que tá enterrado na caixão é que tá metido dinheiro. Cadê morre para dinheiro? É enterrado com dinheiro. Cadê que o pecador na vai na cova, é meter dinheiro na cova, como ali se dinheiro. Ali se cusas. Cadê? Ora que na vai, mas como a mim para 5 tabai. Não parou de para dinheiro. Pega dinheiro na mão de alguém, baixo teu companheiro, pega dinheiro, vai fazer malandriça, vai contar mentira. Ou para! Dinheiro, sim, tudo gente me se passa pele e lampra. Tudo gente me se ganha vida. Mas bobai ganha vida a sério. A sério. Bobai batalha suma homens. Bo para coça bunda na praça e viso bo desculpam. Bo para coça bunda, bo caneta calunho. Pabe esque pui boca puri desempenhar nada, pabe boca caneta calunho. Ora Cardina fala de caneta, o tu tá fala caneta que tem importância. Caneta tem importância, porque se caneta a Europa cana desenvolve. Como é que caneta que tem importância? O todo a gente tá falando na caneta que tem importância. Gosto não vai não, sem caneta na como. Que tu resolve sem caneta? Ora com o burro, buca a escola como deve ser, buca sair como homem se ser o presidente, buca seminário. Gente na papel, buna mandar soltar eles, como na mandar buscar gente de diáspora vai soltar. Buna mandar buscar gente na diáspora vai soltar na Guiné-Bissau. Para ver nada buca civi. Buna civi como está negociado não. Ninguém que tem documento que está tirado de suma cachorro. Lei que está mandando por largar ninguém para se ter para matar. Qual lei que está mandando como para buscar alguém na terra que não vive para levar para matar. Nem Estado que está admitindo que lá. É que não admitiu que lá para mandar buscar nem filho de alguém para matar ou para soltar. Aqueles que cura é capili. Peço entender que está. Porque Guiné-Bissau está contrário a Cotrobido. Esse tipo de pecador. Que se vende aqui sai. Que te tem paz. A mim pensa como não te ensino paz. Uma faz coisas que não admira. Afinal, nada, zero. Porque não te ensino nada que não admira. Que tudo que eu te ensino o coração. Faz golpe de Estado. O cara faz o que é de bom. Basta na Guiné-Bissau. E que? Demais. Esse demais. Tudo quem que está sofrendo que é tipo de coisa. Minha irmãos guinenses, então pensei que é bom filho de Guiné-Bissau. Para ver bom filho de Guiné-Bissau próprio, que se viu como a minha mãe Cristina Bindi. Minha mãe está bindi panguet. Minha mãe está bindi donete. Minha mãe está bindi mango. Minha mãe está bindi sal. Minha mãe está arrumando carvão. Há pouco se viu aquilo tudo. Porque não estou aqui país paidana. Bom filho de país, está morrendo para esse país. A boba não disse se socorro pai mata fosse que me ensina Guiné-Bissau porque se socorro com Cabral. Nem Cabral se viva ou se cana faces. Povo cana admitir ele. Pode admitir se socorro firma de riba de cabeça. Mas doca a boca apoia se socorro a boca próprio que fim de rabo também. A boca apoia se socorro. A boca tá pui balense uma goza domingo se mãe espera engenheiro como é bom ganhar de eleição. A boca é suta também. A boca também que deixa no recado de como um dia Paula não recebe cadáver de domingos. A boca não quer suta. Mas a mim como cidadão guinense e den suta que leva. Suta de marciano ndi eu ia cuchur, mas den e den que tem como de fazer. Minha irmãos, não tem força, não tem como. Mas precisa de ajuda, precisa de manga de ativistas ainda para entrar para papia. Não precisa de povo de Guiné-Bissau para entrar para papia. Povo guinense para entrar para papia. Bom filho do país está morrendo. Não fala você, me quer matar. Para resgatar a Guiné. Misti morre porque próprio misti já morre. Tem irmãos tudo que não vai receber no outro mundo. É chula. Misti morre. Se a mim que não morre para Guiné-Bissau está direito para morrer. Mas de Guiné-Bissau é demais. Basta na Guiné-Bissau terra que cá tem lei. Terra de raptar filho seguinte. Para vai soltar. Se só conta centena como é bianda de que não lampra pele nele. Ordem de mandar para raptar. Para raptar
filho seguinte passuta. Vou para atenção, irmãos. É mundo, e cadê que mundo acaba? A nós tudo não namoro, não vai olhar que Deus. Vou lembrar como tudo que calde fascina é mundo. E na paga ali, e acaba não vai olhar que Deus. Ora que tiga vai olhar que Deus, Deus não fala como na peroba. Eu falava que do mundo. A mim que do mundo. Devagar na mundo. Vou cuidar de Guiné-Bissau. Vou cuidar de Guiné-Bissau. Mas também, não está falando como povo de Guiné-Bissau. Vou fazer união. Vou sair na rua, vou fazer marcha. Vou sair na rua, vou fazer marcha contra o governo do Omar Sissoko. Vou sair na rua, vou fazer marcha. Vou falar Omar Sissoko, vou camiste. A nós ali na Europa, não faz marcha para a embaixada, não vai ter que elevage, não vai ter que custa de rapaz. Na Guiné-Bissau, eu tinha visto, eu tenho que vai bicha. 5 horas de madrugada eu tenho que firmar na rua. Para botar uma senha. E que? Eu tenho que vai firmar 5 e 4 horas de manhã. Ou se amanhã é quinta-feira, a 11 de noite eu tenho que vai montar tenda, suma gente que está na praia. Para vai bicha para receber atendimento. Buna busca visto na Bissau Toculati. Buna vem caminho de trás. Buna vem caminho de trás. Ora que cansa busca visto. Boa a família na passa fome. Buna decide pinha vida como na baía de mar. Na baía de mar. Anta será passa pinha vida toque tigali. Que vai por jurar? Que vai por jurar? Obrigada, Carla. Obrigada. Eu também. Irmãos guinenses, botem paciência. Vou sair na rua. Vou falar basta. Se socorro, não. Basta. Porque esses que não assutaram, é que assuta bom ainda, é que assuta bom pape, é que assuta bom irmão. Dia que assuta bom irmão, dia que assuta bom pape, que dia que bom me se reclama. Mas estou aí tarde. Ora que vai chaga de outro. Juranda não cura aqui se chaga. O que se vai amanhã sura bem panha mesmo chaga. Irmãos guineenses, atenção. Não vai devagar. Obrigada, Carla. Obrigada. Irmãos guineenses, botem paciência. Não pedi vos. Não se vi gostar de outro. Não se vi amar outro. Não se vi jurar outro. A mim estava ali na loja, cidadão, está tomando senha. Simbai minha mentira, tá tomando senha. Se alguém não falar em catene senha, tá falando ali. Pô, para. Outra hora tá falando, não, porque não tomando senha, tá falando precisa. Não tem quem que não vem atrás. Então será para buscar passaporte. Se você pode escanear, para ver tudo que vou pedir, entrega a vos. Tem mostrar esse bilhete de identidade de Guiné-Bissau. Eu tá assim como é cidadão guinense. Próprio dessa maneira de papel, eu tá assim filho de Guiné-Bissau. Falei, liga se mãe, e papel que se mãe mandar tudo. Então, para que lá? Que tipo de pecador, se por jurar, acabou cansar. Pô, para, irmãos. Não se vê jurar muito, não para desmascarar muito, esse canabalido nada. Como a hora que desmascarar pecador, o tabaco assim, eu falar, não, se faltar respeito. Que homem que tem a barriga com uma bemba. Se pensa em faltar a par de respeito, se cabeça que falta respeito, perante o mundo, porque tem que eles que conhecem. A bona falar alguém como, ainda uma tranuna papel, a boca bem via de mar, a boca bem via de avião, porque eu tenho a oportunidade de ter que fato forar o preto como aqui que cargador. Ei, bem de avião porque eu tenho a oportunidade. Quem que tem a oportunidade, não vem de água. Se canoa bem foga quer, e na muri. Se canoa que foga, e na chiga. Bom para, irmão guinense. Não se vi uni, não se vi mama. Não se vi gostar de outro. Não se vi durar outro. Amiguinho que eu consigo. Ali Fátima, não, é Iques. Esse Fátima Diallo. Esse tia mata. Não tem moça, nome de Fátima, nunca se vicina de ubinha direto. Que ela não trabalha, que não corre trabalho, que pagando. Punta vai durar de gente, como é que eu faço chefe, vai pagando. Chefe não está, Toki Araca, se vai durar estar na linha, pai
aqui na caminho, mas inha mame, e por ipadim, mas casta na verdade, não trabalha, 2 meses não quer receber, na cabeça de quem que tá aqui, que a mim vim na Europa se mola, vim para trabalhar para não receber, não, 2 meses sem receber, não tá já ajuda, como é que minha chefe não fala de tem que receber, como é que é, firma que paga, não fala de tem que pagar, não tá já ajuda, andar sapateada, e a racai, como é a que é boa suta, não fala na suta. A OS não mostrou como preto marcriada. Não fala se boca paga. Não sai de coisa de cor de trabalho. Hoje não ranha uma carreça, porque minha colegas tudo medo. Nunca se que é que puia medo. É firma. Hoje ranha uma carreça para eles. Se Fátima está na linha. E da Amadora para escrever. Diz nada. Hoje que não ranha uma carreça, nem nunca chega a casa. Não, eles que ligam. Dinheiro não entra na conta tal dia, nunca se que tal hora. Não pera. Que dia que dá no dinheiro? Mas se não vai aqueles na direito, não cana tomar no dinheiro. Não cana tomar no dinheiro. Minha irmãos guineenses não mama, não para de desmascarar outro, não para assim tá contar a história de outro. Não para assim tá contar a história de outro, não perde tempo. Não para. Não avança. Próprio, vou para segundo de rosto, minha irmãos guineenses, vou entrar, vou papiar padidas. Não papes, vou entrar, vou papiar. Vou ter direito. Cidadão, hora que olha esse país na dana, tá papia. Gosta de tomar curso por bajura cena na rede social, para bajura se tem medo. Aqueles que tem vídeos, é coisa papia. É que tem opinião para dar, porque minha vídeo não vai na rede social. Vou papia. Você me vai por vídeo. Vou papia. A mim, desde que minha mãe, que minha papai, para a mica de vida. Amiga de vida, manta falar, graças a Deus, minha padidor. Graças a Deus, minha padidor. Amiga de vida, amiga de coisas. Graças a Deus, não tem voz perante o mundo. Manta da força para quem irmãos que não pode ser vídeo na rede social, não dá voz força, vou ter coragem. Mas, não cana fala voz como, vou ter cara de alça de não. Cara de alça de perante guinense boca tem. Que lá não gana voz, nunca tá contar mentira. Mas vou ter só fé com coragem, que Deus não faz boa justiça. Mas como eu vou falar, como vou ter garganta para alça perante meus colegas, vou ganhar boa cabeça. Se vou falar também, vou ter voz, para papel, mas que não é papel. Boca por fácil, que ele não toma bom vídeo, ele lança voz. Para que lá? A voz que puro vídeo na rede social, vou sofrer, acabou o papel. Mas nós que cá tem vídeo, não é papel, vou entrar bom papel. Mpiri, socorro, na rede social, tudo em irmão guinense, que cidadão de Guiné-Bissau, vai entrar na rede social para papel. Vou ter direito. Bom papel. Não precisa de gente para entrar para papel para definir direito. Domingo, se nós esperar engenheiro, ganha a eleição. E ganha-se eleição limpo, pois é piratas roubar. Mas bona pagues, não conta vos como bona pagar, só se amiga boienca, bona pagues. Cura boia carelia, bona secado, suma caseque. Bona continua secado no mundo. Só se contra boca rouba vitória de domingos. Só se contra o Marcisoko na contou minha irmão. Minha papi, a boa própria minha irmão, a boa colega de minha papi. Na contou minha papi. Bucana tem sossego na Guiné-Bissau, bucana tem paz, toco de tomuri. Para ver o povo de Guiné-Bissau que rouba sem vitória. Buca ganha. Se buca ganha na eleição, bucana tem povos assim. Bucana tem povo de maneira. Puna tem no baca carrinho. A boa procura tá fala povo, bom riba. Bobinho, vou ter presidente. Mas boi que presidente, a boa povo que votou nerva de nós. Bu revolta. A boa não faz revolução, a boa som. Que bu grupos. Puna fazer revolução. Para Deus abençoar Guiné-Bissau. Para Deus abençoar filho de Guiné-Bissau. O Marcisoko cana tem paz na Guiné-Bissau. E na tarde na bata desmascarado assim. E na tarde na leva conversa na orelha. E na bata no jornalistas que vai na escola, toque acabar. Eu faço que curso, eu falo aquilo que é misto. Na jornalista resposta. Que ela falar como é gente do Supremo Tribunal agora. Que eu acho como que não vim fazer eles. Não vim olhar. Abo tem Guiné-Bissau. Abo, o Marcisoko tem Guiné-Bissau. Basta presidente de Guiné-Bissau. Basta golpista presidente o Marcisoko embora. Chega. Basta. Abo próprio Marcisoko para pupa. Para falar como posso sair.
Basta na Guiné-Bissau, basta. Basta. Não tem que? Golpistas. Boca se nada. Patetas. Ninguém me pode ligar para menino se não dá boa opinião. Nada para vou fazer. Vou deixar de fazer. Vou fazer. Mas nada boca se vou roubar domingo se Vitória. Está uma hora que vou rabatar alguém na feira de banda assim que vou estar aqui Vitória. Bosta uma hora que vou rabatar na feira de banda. Assim que vou estar. Vou não continuar secado na rua boss. Só se contra mim a mim cachorra na rede social que mames cachorra. Vou não estar na secado. Doca vai bater segredo vou soltar. Mas na papia, ina chegaria aqui na conta. Ina chegaria aqui na papia. Para Deus partir vir aqui saúde e dar rápida melhores. Também não fala também Marciano Ndi, tem força, tem coragem, pode ter rápida melhores. Para Deus abençoe a vós e cobrir vós com manta sagrado. A vós filho de Cabral, a vós filho de Guiné-Bissau, a vós filho de Guiné-Bissau, a vós Bocabina, a vós Camaliano. Basta golpe de Guiné-Bissau. E que? Golpistas. Pode pôr alguém pirri cabeça. E que? Para mandar rapta filho seguinte para baixo para colma para suta. A colma de alguém que por faz nada. O colma de alguém por sutar de maneira que puri. E cana bali se cabeça. Nem pena, o cana sinto como nem kundiam como agora que alguém não cau. Não diverti. A mim capuri mandar rapta ninguém. Capuri mandar alguém para baixo tá pecador porque Deus cada minha coração. Não capuri. Nem capuri de alguém próprio como mostrar que chaga tá chora. Não capuri de alguém na sofrer. Não capuri. Nem doente, sou doente por demais, não está me se ouviu. Porque se vai visitar um saída, não está direito. Não está me se segundo. Vou para, irmãos guinenses, vou para. Vou para, sou da filho seguinte. Vou para, sou da filho seguinte. Vou para, magoamutro. A você, irmão. A mim tem que tirar a boca na Guiné-Bissau. Se não tirar a boca na Guiné-Bissau, não vem pirinha com a cabeça. A sério. Pabia, coisa de Guiné-Bissau, está dentro no coração mesmo. Está dentro mais. Ai, quem que está lá na cozinha, se faz favor, vou ajudar ele lá na cozinha, eu vou ter que colocar no bimpa, vou engaçar sonha telemóvel lá. Vou engaçar sonha telefone, não está mesmo irritado, né, Cauli? Coisa de Guiné-Bissau, estou fazendo pena, estou fazendo pena demais, a mim cata por eu comer, não cata por estar direito, mas se eu olho tudo direito na Guiné-Bissau, não está tão direito. Mas se não coisa nada direito na Guiné-Bissau, minha casa está direito. Mas Deus se vi, que minha malaica se sinta aquele. A minha contra nenhum Marcissoco. Se o Marcissoco não faz aqui de bem, a minha barsala. Mas cá não faz nada de bem. E cá não faz nada de bem, irmãos. E cá não faz nada de bem. A minha se não faz aqui de bem, a minha barsala. Não falar sim, senhor, eu faço golpe de Estado, mas está a trabalhar direito. Mas nada de bem. Desde que entrei e na magoar só quem que está na cozinha, vai engaçar o telefone. Nada de bem. Guinense mau para outro. Guinense rabida mau. E cá assim. Não tem que se ver bom para outro, não tem que se ver ajudar outro. Amigo, sabe que nem juro para minha mãe, tá perdendo em cabeça. Não tá perdendo que é candido fácil. Porque não tá sentindo pena demais. Está bem, meu irmão? Nós já falamos para sofrer na passa. Nunca fia. E aos que a gente não falando sofrer na passa. Nunca fia. Se Deus não me pune, tô com a liberdade de acusar. Nunca fia se acontece na passa. Nunca fia. Para ver por mais que não tem, que não está dando pensa, não está falando como não, por isso é agora, por bem passa. Então é mais pior. Então é mais pior.
porque tudo maneira que maneira. Toca tá impedido. Marciano não impedido. Se Yara, pode haver justiça. Pô papel que eles. Não prefiro ficar segundo 24 horas, 48 horas. Vou largar, vou falar vai casa. Acabo de repetir ato. Pelo menos de companhia pecador, busuta. E triste. E triste. Lamentável. Põe alguém que tipo, nunca me se lança, mas mantém que talanta, porque não tem que estar subir riba, nunca me se lança, mantém que talanta, porque nunca se vê gente que está ali na minha casa, lá riba, nunca se vê que é na face, não se pronto, nunca se vê que é na face, não se dita, não, que é na face, que eles não tem que estar subir riba. Porque na pedinha telefone, ninguém está com a telefone, não tem que estar subir. Ninguém está lá afinal. Tudo vai para o quarto. Não tem que estar vindo daquilo. E triste. Muito triste, minha irmãos. Ninguém quer estar lá riba. Cada quem vai no quarto. Vou desculpar. Comandante se riba. Para buscar minha telemóvel. Para ver a casa ali. A mim está preguiça não pode. Subiria. Não está preguiça para ali. Vai fundo. Se está lá ver uma chama quem que está lá riba e canobi. Vou desculpar, antes de subir arriba, minha irmãos. Antes de subir arriba, minha casa é assim. A mim tá cansa, não. Cansa. Minha irmãos, a mim tá cansa. A mim tem minha mão. Deus patinha, tá trabalhando. Nunca me ensinaram de malandriça. A mim tá trabalhando. Me dei que tinha roupa na minha casa. Minha casa é riba com base. A mim quer simola. A mim quer bari paga. A mim tá trabalhando. Quem que tá trabalhando? E tá paga se conta. Que lei minha na terra branca. Que lei minha. Então, que não fala vos? Potem paciência, irmãos, não deixa como nunca se vê quem que está na jubin na dipurin cabana bloqueia se duno. Está na jubin. E bloqueiam, gosto de entrar na jubin. Por que entra na jubin? A boa bloqueagem, gosto de entrar na jubin. Vai sair fora de minha direto. A minha presidente, ninguém canha presidente. Agora, para cá, ninguém cansa que entra para jubin. Minha presidente, ninguém canha presidente. Ninguém. A minha cana vai barça, nem presidente que cá seta o bilhete. Que cobre se lei. Não cana pega atrás, nem presidente que cobre lei. Na barça presidente que lei manda como assim senhor e ganha eleição. Na barça. Mas lei que manda. Só ndule. Te amanhã. Ndule. A minha ba barça. Nduruna. A minha cabeça não bate muito bem. Próprio. Hora que o país não falar o país, hora que país tem estado. Hora que lei tem no país. Mas país sem lei e que país. Nunca tu já voz próprio como a presidente ou ministro ou secretário lá tá de impini na minha direto. Não bloqueia a voz. Catu já vou sair fora da minha direto. Porque tem que tá falar voz como que bom na fazer direito não fala voz. Agora subir na de impini na minha direto na bloqueio. Está já farto. Sami que não morre. Panhar irmãos guinenses está direito vou matar. Mas panhar irmãos vive em paz. Panhar irmãos está direito. Panhar irmãos está direito. Sami que não morre. Pele se está direito. Pele vive feliz. Me prefere. Não tem aqui. Tem onde que não vai. Tem onde. Guiné-Bissau, Jagossi, ninguém coça papel. O papel findir o cadeira. Não tem assim. Pecador tá papiar. Boca e papiar. Pecador que tá panha sosuta. Iara papiar, fijar, manda fijar. Ma na repetir pirimas. Umar Sissoko embalo, presidente como de Guiné-Bissau. Golpista. Que faz golpe de estado lá na Guiné-Bissau. Na repetir falar de como Ami Adama. Na falar de como pai tem paciência me pedir pelo amor de Deus. Pai controla Guiné-Bissau ainda. Porque está na goza a quarentena né? Está na goza quarentena porque como está legal e na goza ainda Palácio e na goza quarentena na Palácio, tá bem?
Mas cá por mais fica lá, e cana fica lá. Se não faz vai que bem, povo na cala. Mas por enquanto e cana faz que bem, não criticar. Não criticar. Que não faz que bem? E cana põe no ri, e cana põe no contente. E na põe no só, não chora, e na põe no coração acelera, e na matar no de coração. Não vai barça que tipo de homem. Não cana barçal. A mim cana barça nem homem. Porque a mim catabari paga, ancora vai na casa, não subi na riba. Gente que está lá riba lá, é dita na cara que está nesse quarto. Então subi na, pambao e na quarto lá riba, ria bas. A mim cami quartel não, nem a mim galinha pendurado, nem a mim kibinido. Então que lá que na conta boss. Se vai na papel irmãos, não tá papel para boss, boa pena que não tá sinto para boss, cupu não tá papel. A mim se vi como a mim de família pobre, minha mãe coitada. A mim de família pobre, então minha mãe na coitada essa que está, para viver feliz. E porque ora próprio que coitado, como bianda sabe, tá esqueci como é coitado. Mas ora que não come, próprio o coração na pila. Nem que não come sabe o coração na pila que aqui vale pena. E que vale pena. Mas Guiné-Bissau chegou a hora de não falar basta, viva DSP. Viva DSP! Esse com conta voz, como a bona busquei o homem de gente que luz e uma bocana já. DSP, está muito bem. Acabei de tacar com o nariz mago, garante que é próprio. E tacar que bonito. Tacar não, toque na lâmpada. Agora se Vitória que boroba. Boa geribição. DSP está na bonito, não próprio ali na Europa, ali. Tacar na ali. Porque está na terra de lei. Vou ficar lá. Bosco civil. Vou ficar lá, lá tem nheme outro. Mas tá falando vos são perigosos. Pelo amor de Deus. Cabeça de bom mame com bom filho. Vou justanda. Vou justanda rapta filho de gente para baixo tá na Guiné-Bissau. Vou justanda. E que? Basta. Basta na Guiné-Bissau. Tudo hora é rapta. Não é cana suta. Era suta. O também vai sutado de barrado. Não tá assim. Não tem medo vai Guiné-Bissau. A mim contava a bosque lá. De como a Guiné-Bissau não tem medo vai. Agora ninguém cana convencido como a panua sabe Guiné-Bissau. A minha vai Guiné-Bissau quando tem um presidente que não abraça todo o povo. Mas se contra presidente próprio não manda sutar povo ou presidente cana cuidar de povo. Nunca falei ele que manda sutar, nunca tem provas. Não fala mas se contra ele presidente próprio e que se vi nem desembarança se povos. E como? Coisas não acontecem se antes tu puntai na falou que se vina dá resposta. Porque a mim não adianta que nada jornalista resposta. Não adianta se entrevista. Não quer falar papel português, não quer falar papel inglês, não quer falar papel francês, não falar papel crioulo. Mas cabo da boa irmãos resposta. Que lá se o povo, que lá se o cidadão. O que falar na boa presidente? Um com cara e papel, aqueles que está direito, com que que outros na passa, está na coba o mar. Não vai adiante que caminho. Se canoa cancaia não chega. A voz que está coba mar. A boca não escreve ali na coba mar, agora passa. E que chega ainda no papel. O que chega no papel? Buna para escrever ali para coba mar. Porque papel é outro que finir o cadela. Ora que finir o papel cadela. Buna para coba mar. Pera. Ou se me gostar de outro, ou se me sentir pena de outro. A voz que na ridoca osso. Bora ridoca, boca se me nem que na Europa que você nele, boca ter dia. Bora levar o cadeia. Nem que boca na sutar porque ninguém cana sutar. Mas ele leva o cadeia, o vai sofrer lá quanto tempo. Bora ridoca. Doca levar de sutar porque a gente não goza. É ter para palhaço. Doca é palhaço, doca é cidadão guinense. Abo umaru, embalo. Põe fora de minha direto. Põe fora de minha direto porque se farto de uma mensagem que a não faz direto para bom. Estúpido de não ser. Aí tem que ser estúpido com você. Bruto, gentil de merda. Bom, que é que você faz? Acabou um alvinho só que estou aí na cobama. Mas esse que? Esse toroça? Não vai barçar palhaço que não faz espetáculo. Não vai barçar, vou pensar minha rosto de toroça aí que? A minha rosto fica de toroça, minha rosto nica para palhaçaria. Não! Não vai barçar homem que não vai apoiar homem que não se nada. Qual projeto que mostra a gente? Projeto do sutaguinte.
Desde que toma país e gente na fim de brincadeira cate. Gente na tá sutado ninguém coça papi. Suta filho de gente nada cana sai. Suta filho de gente nada cana sai para abo puta ninguém Bissau. Abo próprio mas cabra. Nino riba atrás. Nino que tempo que tá como a vida de ninguém. Nino que quer tratar antes dele lá. Nem povo que tá se vinara cana passa. Mas costuro que você não tá se vinara bandeja. Costuro que você não tá se vinara bandeja. Não tem que. Torosso e que. Logo na tata puli boss, não ata bicha boss. Aí tem que ser estúpido com boss. Supriano kasama, que lá pai cuida direito de que aqui na face dia, senão não pera ser resposta. Pai cuida direito de que aqui na face não pera, ele só que não suguta Supriano kasama. Ele só que não suguta, não pera. Não pera. Agora não tá burgunha, ele é dingarani. Não tá burgunha. E dingarani, tá burgunha, não tem nenhum respeito para ele. Mas pai se vidrito que aqui na face. Vou tomar música, vou sentar, vou pensar Guiné-Bissau. A minha descansa. Bom filho tá morrendo para esse país. Agora vou estar rapta gente, vai assustar. Vou continuar a rapta gente. E demais. A nona diáspora nunca tem sossego. Não pensa só no irmãos. A nós nunca me estou absurda. Que se homens morrem na Guiné? Homens tudo pirrina gosto que tô vindo nada de homens. Nos homens morrem, eles tapam naqueles cabeça tudo. Homem. Que dá que nada pantabos. Que se bingala lá só assim. Que dá que nada pantabos medo. Fredo. E ainda sou homem garante que bingala tudo dia. Esse toroça. Homens têm que tomar homens firmando. Onde é que vou na Guiné-Bissau, homens tudo perde. Bora pensar no futuro de quê? Qual futuro? Esse que tem futuro para vós. Acabou pensar no futuro, esse que tem nenhum futuro para vós. Vou descansar a cabeça. Qual futuro? Esse que tem nenhum futuro. E mostrar a vós como a lei que tem, lei que não tem. País sem lei triste. E mostrar a vós sem lei. O que mais que não vai mostrar a vós? Ora, como vai na poder, o vai tudo direito, posar na assembleia, o vai tudo legal. E assim você se orienta para o povo próprio. Mas se vamos posar no hotel Sheraton, no hotel Azalai, Boulevard, suma noiva, na Palácio, como é que não se orienta o povo? O que é assim? Só na Guiné-Bissau, a gente está posar no hotel e anda na Guiné-Bissau um lado para outro como ele presidente. Presidente não. Homens ficam na caminho próprio. Homens caminham com os que estão na Guiné-Bissau. Nem como vai. Vou fazer revolução. Vou sair na rua. Vou fazer revolução. Vou ter direito. Vou ter direito. A nós não vai na embaixada ali. Não vai na embaixada. Não vai. Rapaz, ainda dá o documento. Ainda dá o bilhete. É como a própria. Passaporte ainda dá ali na mão. Ainda dá. 7 meses. Não basta. Ninguém quer sofrer aquela. 7 meses. Não vai lá. Não morre lá tudo. E leite. Não fala Guiné-Bissau que está a bandeira. Cabeça vai esperar. Guiné-Bissau que tem ele. Para ela doca sutar. Que tem que sutar. Doca tem família. Tem mãe. Tem papai.
para. Abo sermões, bo mama, bo uni. Bo para. No uni, no mama. Não para desmascarar outro, não para chutar outro. Pecado nunca tem nada de dar. Olha sangue e na yanda que se cabeça. Martin, nunca tem nada de dar, então não chutar. Não para. É só me pedido. Mas tudo vai sem fora de lei. Como anda costa assim? DSP que ganha eleição, ele que ganha, ele que não manda. Se quem manda Guiné-Bissau na riba torto, mas nem que está torto, sim, todo mundo vai lá. Nhermos, e na vida torto, maneira que esteja torto, sem assim que bona vai perante 5 anos, e na riba atrás. E cá avança de trás, e na riba. Bona bem, sinta um dia, parar que vai durar falando. Tchau, botene, boa noite, a voz tudo. Para Deus abençoe, tudo filho de Guiné-Bissau, embarça a voz no coração. Filho de Guiné-Bissau, já. Que tem a República de Guiné-Bissau, embaçal no fundo do meu coração, embaçal. Nunca fala de outro país, mas de meu país, embaçal voz dentro do fundo do meu coração, me estou a voz tudo da coisas de bom e com coisas de mal. Até amanhã, para Deus abençoar Guiné-Bissau. Viva DSP, homem de paz. Não choro é hora, não está claro, mas não choro, não buscou com luz de mão, homem de verdade, homem que se razão na mão. Mas, se não vai estar rico, é só espetáculo que toia, só espetáculo. E vale pena burrir. Próprio não manda fazer um jornal de dias para bom. Quem é dinheiro, não faça um jornal. DSP, não faça um grande jornal. Que não conta com uma boa grande homem. Não faça um jornal para empate o povo de Guiné-Bissau. Adeus, para Deus abençoar Guiné-Bissau. Viva DSP, homem de paz.